que Deus tem bastante para falar com a gente hoje, de manhã, de noite, amanhã, depois. A gente vai tirar um tempo muito bom na presença de Deus, amém? Para quem não estava aqui ontem, para quem não sabe, a gente está fazendo um momento, algumas pessoas vão estar compartilhando alguma coisa direcionada às palavras que vão ser dadas aqui na conferência. Foi chamado de shot, como um tiro mesmo, né? Algo rápido. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre algo que Deus tem colocado no nosso coração, e eu vou compartilhar algo assim que foi algo prático na minha vida. O tema do meu shot é o arrependimento. Vai demorar no máximo 10 minutos, é algo simples, algo rápido, mas é algo que eu creio que Deus colocou como uma direção de quem estiver aqui falando, para que possa, de alguma forma, ter um impacto no teu coração, amém? Que possa dar uma mexida ali. E eu peço que o Senhor me dê graça para que Ele possa falar através de mim, não seja eu aqui falando, amém? Bom, eu vou começar falando alguns versículos que falam a respeito do arrependimento, porque eu creio que o arrependimento ele é uma chave. O arrependimento é algo que quando a gente descobre ele, a gente consegue abrir uma porta. E é essa porta que Jesus tanto espera que a gente abra, que a gente responda a esse chamado. Então, se puder abrir para mim em Atos 3:19, NVI. Bom, esse versículo diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Tem outra versão também que fala para que a gente se arrependa, se converta dos pecados, para a gente se converta nosso caminho para o nosso pecado ser apagado. Então esse texto de Atos 3:19 é um texto que confirma o arrependimento. Eu vou passar mais 2 textos só para a gente entrar no contexto do arrependimento. Também pode colocar Mateus 3:2. Mateus 3, versículo 2. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Também tem a versão que diz: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, que está chegando na nossa vida. É outro texto também que é um texto muito fundamental, que fala sobre a gente se arrepender, para que o reino de Deus possa habitar em nós, possa chegar até nós. Pode colocar um outro versículo também, Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Mais uma vez, arrependimento, batismo, perdão dos pecados, e a gente vai receber o quê? O Espírito Santo. Então tem muita coisa que pode acontecer através do arrependimento. Eu creio que essas são chaves que Deus está nos dando, quer nos mostrar para que a gente consiga entrar no reino dos céus, amém? Eu vou falar algo aqui que aconteceu na minha vida. É um testemunho rápido. Eu, quando comecei a conhecer a Cristo, na verdade, foi uma coisa muito diferente, porque eu morava em Blumenau, lá eu estava fazendo faculdade, e eu estava com algo dentro do meu coração, que era o seguinte: eu quero buscar o que tem além dessa terra. Eu não consigo me contentar só com o que tem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ter uma família, eu vou trabalhar, vou ter dinheiro, eu vou morrer, e é isso aí? Então isso sempre incomodava o meu coração. O que tem depois dessa terra? O que vai acontecer depois que eu morrer? Para onde eu vou? Então isso sempre incomodou meu coração, e de uma forma ou de outra eu tentei buscar isso. Em algo que não seria tão superficial, em algo que fosse assim, que é pela fé mesmo. Comecei a buscar em livros, em coisas espirituais mesmo assim, né? Que tentavam me dar um caminho para que eu pudesse experimentar algo além dessa terra. E assim eu caminhei um pouco nesse sentido lá em Blumenau, tentando encontrar essa realidade para a minha vida. E eu não via sentido, isso que eu estou falando para vocês é tudo antes de conhecer a Cristo. Eu não conhecia Jesus, não conhecia a palavra ainda. Mesmo assim, tudo que eu fazia, eu não via um sentido assim, em fazer, em cooperar com o que as pessoas estavam fazendo. Meus amigos, os colegas estavam indo em festa, estavam lá, tendo aquela vida, né? Você conhece uma menina, você conhece o rapaz, você se relaciona, você termina, você vai lá com outro, você bebe, você faz isso aqui, você acha que está se divertindo, no outro dia você está vazio, no outro dia tu não tem resposta, tu precisa fazer a mesma coisa para tu preencher uma felicidade no momento.
e daqui a pouco você vai estar com o mesmo vazio. Então, tipo, esse ciclo, eu queria sair desse ciclo. Eu vi que aquilo ali não ia trazer algo concreto para a minha vida. Como é que eu ia encontrar alguém que eu fosse casar? Como é que eu ia encontrar uma resposta, uma coisa fundamental para a minha vida naquele meio? Não tinha como. Automaticamente eu fui me afastando. E ao mesmo tempo entrou a questão espiritual. Muitas coisas eu lia e eu sei que aquilo ali eram doutrinas que não estão conforme a palavra de Deus. Eu estava tentando buscar aquilo. O que aconteceu comigo foi o seguinte, teve um rapaz que estudou comigo, um africano. Ele veio do Congo, ele nem falava português quando ele veio para cá. Ele ficou aprendendo português, depois que ele aprendeu bem, ele foi direcionado para o mesmo curso que eu estava fazendo em Blumenau. Só que eu via algo no caráter dele. Eu via como ele se posicionava, como ele se comportava, a forma com que ele olhava para as meninas e a forma como ele era, assim. Eu não conseguia explicar de maneira racional, mas um dia que eu fui dar parabéns para ele, que era aniversário dele, como ele não tinha família aqui no Brasil, todo mundo foi fazer uma surpresinha para ele ali, um bolo dentro da sala. Eu dei um abraço nele, eu olhei dentro do olho dele e eu senti algo assim. Eu sei que agora era o Espírito Santo, mas eu senti algo nele assim que eu falei, essa firmeza é isso que eu estou procurando, porque eu não conseguia achar isso em ninguém. Parecia que todo mundo que eu conhecia, que eu me aproximava, era muito superficial. Eu não conseguia abrir meu coração para essas coisas que eu estava buscando espirituais, né? E para ele, mesmo sem falar nada, se a gente se entender direito, eu consegui sentir aquilo. Comecei a andar com ele. Daí, eu queria passar as minhas experiências para ele, mas na verdade o que ele mais queria também era passar as dele para mim, porque ele era um cristão. Amém? E ele já tinha isso no coração dele, desde que ele veio da África, que ele queria servir a Jesus e ele queria falar do Evangelho. E ele falou, posso ir vamos junto para casa, a gente ia um trecho, ele queria ir lá em casa, ele falou assim, posso falar de Jesus para você? Eu disse, pode. E dessa forma eu falei, então vamos lá em casa, beleza. A gente sentou da maneira mais simples, ele começou a falar da palavra de Deus para mim, como a gente está conversando assim, porque eu aceitei, eu falei, beleza, eu quero escutar isso que você tem para falar. Eu senti algo diferente na vida dele. Ele pegava a bibliazinha, começava a ler, eu falei, nossa, eu nunca escutei Jesus dessa forma. Pensando, né? E eu, lendo pilhas e pilhas de livro das coisas espirituais e rituais, e coisas de seita mesmo, né? Que eu estava tentando buscar pela minha sede. Pensando, ele está falando isso, mas ele não está sabendo também o que eu sei. Eu quero passar o que eu sei para ele poder entender. Não é só isso aqui, não é só a Bíblia, tem muito mais. Eu pensava, né? Beleza. E assim foi. De uma maneira tão simples, eu consegui entender e me alimentar do que ele estava falando. E toda semana ele sentava 1 hora e meia comigo lá em casa e falava de Jesus para mim da maneira mais simples. Eu já estava aceitando Jesus, eu já estava começando a me alimentar do Espírito Santo, antes mesmo de ter pisado numa igreja. Porque para mim, o conceito de igreja evangélica era, sei lá, o que eu via na TV, o pessoal pedindo dinheiro, o pessoal não sei o quê. Eu tinha esse conceito, eu fugia, eu tirava sarro. Mas o que foi determinante na minha vida quando eu conheci ele? Alguém que falava o que vivia. Alguém que pregava o que estava vivendo. Não tinha como não gerar vida em mim. Porque eu via nas atitudes dele o que ele estava pregando para mim. E, nossa, isso é possível, isso é verdade. E a Bíblia é lindo, gente. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela transforma a vida. E eu nunca tinha visto nessa perspectiva. Então foi dessa forma que eu me converti. Ele foi falando de Cristo para mim, até o ponto de eu aceitar Jesus. Ele me perguntou, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Você confessa Ele com a tua boca? Ele leu o versículo para mim. Falei, sim. Então tá. Daí a partir daí que eu comecei a congregar na igreja, comecei a conhecer a igreja e fui. Então, na verdade, eu me converti em casa, ele pregando para mim. Porque eu acho que se fosse de outra forma, eu não ia, porque eu achava bizarro. Mas glória a Deus por isso. Então, assim, eu comecei a ver que o evangelho era simples. E ele falava, então, desses versículos que a gente estava comentando aqui agora, do arrependimento. Fazia alguns anos que eu já estava tentando me separar das coisas que meus colegas, que as pessoas faziam, que aquilo não tinha sentido para mim. Então, quando ele começou a falar da palavra, eu já estava vivendo algo que não era muito da carne. Não foi muito difícil para mim aceitar. E quando eu quis aceitar Jesus e fui para me batizar, assim, pela fé, porque eu também não tinha entendido em si, assim, a grande importância, fui de cabeça. Eu não pensei duas vezes. Beleza. Aí que é o ponto que eu quero chegar. Eu aceitei Cristo, eu entrei no reino, beleza, tudo foi pela fé. Uns meses depois que eu me batizei, eu entendi a importância de ter me batizado. Eu, senti o Espírito Santo, falei, meu Deus, isso aqui não tem preço que pague. Mas eu sempre tinha um negócio na minha cabeça. Tá, vou me arrepender. Vou me arrepender do quê? Se eu não estava fazendo nada de errado. Aí que é o ponto.
Por exemplo, assim, muitas vezes a gente pensa, a gente está fazendo tudo errado. Eu podia estar pintando e bordando, que nem diz o ditado. Mas eu não estava fazendo isso naquele momento, então eu me dei o direito de pensar, eu não estou fazendo nada de errado, vou me arrepender do quê? Mas eu estava caminhando ali com Cristo, estava iniciando. Com o tempo, Deus foi me falando, o arrependimento, ele não é um remorso. Ele não é algo, por exemplo, assim, se você está fazendo alguma coisa errada, você tem que mudar de fazer aquilo ali para Deus poder te aceitar, para você poder, digamos assim, é como se fosse tipo, estou sentindo esse sentimento aqui de remorso, fiz algo muito errado, então eu estou arrependido, eu vou para Deus. Muitas pessoas pensam assim, você está tudo esculhambado, tudo detonado, você precisa de Deus. Você está bebendo, está fumando, está usando droga, está não sei o que, está prostituindo, então está... Nossa, o cara ali estava com uma vida totalmente errada. O cara precisa de Deus. Associa, a pessoa está tudo destruída para precisar de Deus. E esse conceito nunca entrou no meu coração nem na minha cabeça. Eu não estava nem um pouco destruído. Muito pelo contrário. Eu estava me consagrando sem saber. E quando eu entrei para Cristo foi tranquilo. Mas essa coisa ficava, mas do que eu tenho que me arrepender se eu não estava fazendo nada de errado? Aí, conforme o tempo foi passando, Deus foi falando, você tem que se arrepender de ter vivido uma vida longe de mim. Esse é o arrependimento, amém? Eu podia não estar fazendo algo tão errado que não tivesse consequências tão ruins, mas o meu coração e a minha mente, o meu entendimento estavam longe de Deus, amém? No partir do momento que eu comecei com a minha razão, entender a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a falar comigo e o meu coração, que estava voltado para as coisas que eu pensava, da forma que eu pensava, mudou de lado. Ele converteu e eu me converti, eu me arrependi. E eu entendi que esse é o arrependimento. Você está andando de uma forma, você converte o teu caminho, você arrepende daquilo que você estava fazendo, mesmo que não tivesse consequências graves, para você se aproximar de Deus. Amém? Então, assim, o arrependimento ele é uma intenção do coração que aproxima você de Deus. A tua mente faz com que você faça isso. O arrependimento não é uma atitude de remorso, porque quem se arrepende de verdade muda de atitude. Se você está fazendo algo errado e você fala assim, nossa Deus, meu Deus, hoje eu estou aqui na conferência, eu estou aqui diante da tua presença, e eu estou arrependido, eu não vou fazer mais, mas você sai daqui no outro dia, você vai fazer igual. Você não teve um arrependimento, você só teve um remorso. Então o arrependimento ele vem, a sequência do arrependimento é uma mudança de atitude, amém? Então o que eu tenho para dizer, o meu testemunho foi assim, eu não estava tudo esculhambado, mas mesmo assim eu estava longe de Deus, amém? Graças a Deus eu fui para Deus pelo amor, então eu não senti nenhuma consequência terrível na minha vida, algo que eu tive que abandonar assim, nossa, que foi assim, rasgou meu coração, não, mas eu consegui entender que eu era uma pessoa superficial, eu estava tentando seguir uma religião, que isso todo mundo tem sede. Não adianta, eu vou falar algo aqui. Todo mundo que está aqui tem alma, tem espírito, tem corpo. Se você ficar brigando contra o teu espírito, pensando que tu não tem espírito, sempre vai ficar faltando alguma coisa na tua vida. Obrigado. Então, é isso mais ou menos que acontece no mundo. Como é que uma pessoa vai dizer, eu sou ateu? Daí ela vai negar o espírito dela. Ela vai ter que saciar aquela sede de alguma forma. Eu vou beber cachaça. Daí o cara vai lá, se reúne com os amigos, fica bebendo ali no momento, ele está saciando, porque a alma está um pouco mais próxima, o sentimento dele. Quando ele está no outro dia, sem a bebida ou sem o que for que ele está fazendo ali, ele está vazio de novo, ele está negando o espírito ele está clamando. Só que se a gente tem o Espírito, só que se a gente não encontra Jesus, a gente não está arrependido, me arrependo e entro no reino de Deus, porque a Bíblia fala ali, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, então a gente se arrependeu, mudou de caminho, vem o reino de Deus, se arrepende, é batizado, vem o Espírito Santo, se a gente não tem essa disposição no nosso coração, o nosso espírito sempre vai estar morto. A Bíblia mesmo diz que nosso espírito sem o Espírito Santo, ele é morto, existe, mas está desconectado de Deus, amém? Então eu entendi, eu me arrependi, mesmo sem saber, de toda a minha vida ter sido desconectado de Deus. E a partir do momento que eu conheci a palavra, que eu aceitei ela com a minha razão, não pela emoção, não, estou sofrendo, amém. Mas também convencido pelo Espírito Santo, porque eu sei que se ele não quisesse, eu não estava aqui hoje. Ele me escolheu, ele escolheu você. E você deu uma resposta porque ele falou para você. Você disse sim, eu quero. Aí ele te mostra o caminho, te dá sentimento, te dá revelação e tal.
Mas você escolheu isso. Se não fosse isso, a gente estaria com o espírito morto até hoje, gente. E o nosso coração estaria longe de Deus. Amém? Então, glória a Deus, que essa palavra possa entrar no teu coração, possa te confrontar, para que você realmente pense, não, o remorso ele não faz parte a mudança de atitude, para que a mudança de atitude se crie um hábito. E esse hábito seja tão forte na tua vida que você pense assim, o meu coração não consegue viver longe da presença de Deus. Amém? Meu coração não consegue. Não é porque eu não quero pecar, não é porque eu quero fazer o que eu quero, assim, sentir um prazer momentâneo. Não é porque eu quero negar isso. É porque eu não consigo me ver longe da presença de Deus. É impossível você se ver distante da presença de Deus. Ele pagou alto preço pelas nossas vidas e isso já basta e isso nos traz a revelação que a gente tem uma morada eterna, a eternidade com o Senhor. Amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar nessa manhã. A gente vai ficar com os avisos. Deus abençoe.